mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo semanal do livro de Romanos. E vamos continuar hoje de onde paramos na semana passada. Estamos concluindo o capítulo 2. Na verdade, começando o capítulo 3, logo começamos o capítulo 3, mas sabe que Paulo, ele reafirma e ele expõe, antes de começar o capítulo 3, aquilo que ele vinha tocando no capítulo 1, no capítulo 2, que de forma nenhuma ninguém, nem judeu, nem grego, vai se livrar do julgamento, porque todos estão debaixo do pecado. Vem expondo isso em si. O judeu, por ser judeu, ele vem colocando que nada vai mudar, nada vai ser diferente. E também para o gentio, o fato do gentio não conhecer a lei não quer dizer que ele será indesculpável diante de Deus, diante de um julgamento que haverá. Nós falamos sobre este julgamento. Vimos que a raça humana, o ser humano, ele não vai poder ser salvo por seus próprios méritos. Não vai ter como ele se auto-justificar diante de um Deus que é justo, de um Deus que é juiz e que avalia de acordo com o que ele é, ou seja, santo e justo. O apóstolo Paulo, então, ele vai para as Escrituras, ele olha para o Antigo Testamento e começa a provar para aqueles judeus que estão recebendo a palavra, o livro de Romanos, de que o que ele está falando não é algo novo, não é uma mentira, não é algo inventado da cabeça dele. Então ele começa a citar várias passagens do Antigo Testamento para mostrar a realidade da condenação universal. Logo de cara, nós temos o Salmo 53, de 1 a 3. Vamos ler? Salmo 53, de 1 a 3. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E aí então, nós voltamos lá para Romanos capítulo 3, dos 10 a 12. Vamos ver o que está escrito lá? Romanos capítulo 3. Como está escrito? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Onde está escrito isso? Naquela passagem que nós acabamos de ler de Salmo. E não tem como o judeu querer justificar-se falando que Paulo estava criando algo novo ou que era algo inventado da cabeça dele. Ele está usando a própria Escritura, ou seja, o Antigo Testamento, para provar que o que ele está falando é verdade. Então, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo cita na íntegra Salmo 53, de 1 a 3, que fala de uma apostasia universal ou de um afastamento da humanidade de Deus. E isso se caracteriza pelo fato da passagem dizer que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E esta é a realidade até hoje da humanidade. Não há quem entenda por si próprio, não há quem busque a Deus por sua própria natureza. E essa declaração, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, é o cerne da questão da depravação total da humanidade. Aqui é o coração da depravação total da humanidade. Não há quem busque, não há quem entenda. Então não existe pessoas que vão amar a Deus por sua própria natureza. Ao contrário, pessoas se afastam de Deus,
se constituem inimigas dele, entre aspas aqui, por própria opção. Então, em seu coração, onde deveria haver louvor, no coração da humanidade, das pessoas, onde deveria haver louvor e gratidão a Deus, existe só devassidão para com Deus e a sua lei. Romanos capítulo 1, versículo 21. Acabei de falar o que está escrito lá. O texto diz que não há nenhum sequer. Ou seja, não há ninguém que perceba o fato de que a pessoa dependa de Deus, de que deve dar bênçãos a Deus, de que deve buscar as bênçãos de Deus e, portanto, não existe ninguém que possa buscar servir a Deus de forma natural. Porque todos se desviaram. Então, Paulo ele começa a citar passagens que mostram a manifestação da corrupção humana. Dos versículos 13 a 17. Ele começa a mostrar isso. Em primeiro lugar, a corrupção, essa corrupção da humanidade, se manifesta pelo modo de falar. 3, versículos 13 e 14. Estou dando a introdução do capítulo 3 aqui. 13 e 14. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. 14. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Versículos 13 e 14, eles também são tirados de vários salmos, fazendo referência aos 4 órgãos diferentes da fala. Sua garganta é um sepulcro aberto, como diz Salmo 5, verso 9. A garganta é como um sepulcro aberto, querendo mostrar essa devassidão que sai da boca das pessoas. Imagine a cena. O que vem a ser um sepulcro aberto? É agradável um sepulcro aberto? É uma coisa boa de se ver? O cheiro, dependendo do momento, né? O cheiro é bom? É agradável? O cheiro é legal? Dependendo do momento, não é. É desagradabilíssimo. Desagradabilíssimo o cheiro. Então a expressão coração corrompido estampa a razão de que a boca exala essa podridão que existe dentro da alma humana. Paulo tem mostrado isso daqui, fazendo essa comparação com o Salmo capítulo 5, versículo Salmo 5, verso 9. A origem, ou o original lá de Salmo 5, 9, diz, com a língua lisonjeiam. Se eu fosse traduzir ali no hebraico, né? É a língua hipócrita que está fazendo referência ali. E diz algo da boca para fora, mas o coração não sente o que está dizendo. Salmo 5, verso 9. Vamos ler Salmo 5. Falando dele. Salmo 5, verso 9. Está citando o Salmo aqui. Versículo. Salmo 5, 9. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Viu aquilo? Com suas línguas enganam sutilmente. E, então, com a sua língua engana sutilmente, está falando da hipocrisia. Ou seja, a palavra ali dá essa ideia de que o coração, a pessoa pensa uma coisa, sente uma coisa, só que fala outra. Hipocrisia total. Salmo 140, verso 3, fala sobre o veneno da áspide. Lábios como o veneno da áspide. Vimos no versículo 13 e 14. Estes são os lábios que feram, que matam como um veneno de cobra. E aí ele cita, onde a boca está cheia de maldição e de amargura. Esta é a boca com que, como se fosse aquela boca de um vulcão, saindo lavas. Tudo que passa, destrói. É isso que está nesse coração que Paulo. Logo em seguida,
a passagem que nós lemos aqui, nesse contexto da passagem, né, do capítulo 3, do versículo 13 ao 17 do capítulo 3, Paulo cita Isaías 59, capítulo 7, versículo 8. Isaías 59, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Vamos ler Isaías 59, versículo 8. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são os maus, ruína e destruição marcam seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles os transformaram em caminho tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Isso. Agora vamos ler Romanos capítulo 3, versículos 15 a 17. Romanos 3, de 15 a 17. Aí, ó. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. E não conhece o caminho da... Paulo está citando exatamente Isaías 59, versículos 7 e 8. Ou seja, eles são pecadores e cometem pecados de violência. A corrupção é universal. Paulo está mostrando isso para o judeu. Olha, você que está lendo aqui minha carta, você que está achando que eu estou inventando isso, seria Paulo imaginando. Eu estou me colocando no lugar aqui, tá? Você que está achando que eu estou inventando tudo isso, que você é pecador e que você está no mesmo patamar de que todos os outros pecadores, se você não segue a lei e não é temente a Deus, olha só, eu vou usar as escrituras para mostrar para você o Antigo Testamento. E ele começa então a citar o Antigo Testamento para mostrar para eles que nada está sendo inventado, não é nada novo, ele só está ensinando aquilo que eles já deveriam saber. Os pés, logicamente, é um símbolo do ato de andar. Os pés simbolizam toda a conduta do ser humano. São os pés que nos vão direcionar para o bem ou para o mal. Nós caminhamos para o bem ou caminhamos para o mal. E aí então ele pega e frisa. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Por onde vão só deixam um rastro de desgraça e dor. Então Paulo está mostrando aqui, olha, depravação total. Todos que estão ligados a estes sofrem. Isaías capítulo 57, versículo diz o seguinte: desconhece o caminho da paz, sempre estão em contenda e agitação. Para os perversos, diz meu Deus, não há paz. Então, versículo 18 aqui. Versículo 18: aos seus olhos é inútil temer a Deus. Versículo 18 ele conclui: aos olhos destas pessoas, aos olhos destes que têm estas características que existem no Antigo Testamento, que estava sendo descrito para o povo hebreu, que existe no Novo Testamento, que estava sendo escrito para o povo gentil e para o povo judeu, aos olhos destes parece que é inútil servir a Deus ou temer a Deus. Versículo 18 de Romanos diz exatamente isso, que é uma citação de Salmo 36, verso 1. Esta é a fonte de toda a maldade humana. Que teme a Deus não é simplesmente que teme o seu castigo. Ou o temer a Deus não é simplesmente ter medo do seu castigo. Temer a Deus é reverenciá-lo, é amá-lo, é respeitá-lo, colocar debaixo dele. É respeitar as suas leis. É buscar o conhecimento e a sabedoria que vem dele para que possamos ser de acordo com o que ele quer. O homem, nós, seres humanos, somos o que fazemos. Justamente por quê? Porque não há temor diante de Deus. Não há temor diante dos olhos de Deus. Talvez você fale, mas a humanidade é corrompida. É, porque não há temor diante de Deus. Desde a queda do homem no Éden. E logo quando ele termina de citar as escrituras, para provar aqui que ele está dizendo, Paulo dá ênfase ao fato de que tudo que ele diz
ou tudo que a lei diz, na verdade, aos que vivem na lei, ele está dizendo. Olha só o versículo 19. Sabendo que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela. Quer dizer, isso tem aplicação especial aos judeus. E a lei foi dada a eles. Eles que estão sob a lei, debaixo da lei. Agora, talvez você pergunte, mas, Carlos, isso não inclui os gentios? Claro que inclui, é verdade. Isso inclui os gentios também. Tem como não incluir os gentios? Como nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2, eles também têm ciência na natureza e no próprio ser a existência de Deus. E muitos praticam a lei que está escrita em seus corações, e por essa lei também eles serão julgados. Mas isso certamente, Paulo está escrevendo aqui, é bem direcionado ao judeu. E a lei foi escrita especialmente para eles. Porque ele diz, e a lei diz, ou seja, a lei está falando isso. É algo que foi autorizado por Deus para que fosse ensinado. E aqui Paulo está dizendo, vocês desprezaram. Vocês não acreditam. Nós olharmos para o mundo hoje, o mundo hebreu hoje, você pode ver que tem muitos, eu conheço alguns que nem acreditam que nem acreditam no que está escrito na palavra. Ali, eles o que está escrito na palavra é mito, é folclore, é o que for, menos Deus se relacionando com eles, com seu povo. É um retrato da sociedade atual. E digo sociedade atual até mesmo dentro das próprias igrejas evangélicas. Existem muitos e muitos cristãos que estão dentro de igrejas evangélicas e não conseguem ver Deus, enxergar Deus, temer a Deus. Porque estão acostumados única e exclusivamente com uma religiosidade, com um igrejismo, com um estilo de vida, mas a sua vida propriamente dita não reflete a vida de Deus. Ou o que Deus quer que seja repetido, que está escrito em palavra. Então, qual é o propósito de Paulo dizer tudo isso? O propósito é bem claro e objetivo, para que se calhe a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Esse é o propósito. Para que todo mundo fique quieto. Olha o versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ponto. Os judeus se gloriavam dos seus vínculos raciais e suas prerrogativas, se gabavam de serem escolhidos do povo de Deus devido a esse relacionamento. Sua alta posição na guarda da lei, porque a lei foi dada por eles e Jesus se revelou por intermédio dele. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que todos são pecadores diante de eles. Para quê? Quer dizer, para que toda boca se... A Bíblia pronuncia a sentença de condenação para todos, para todo mundo. Todo mundo é culpado diante. A palavra traduzida seja culpado significa literalmente seja sob o juízo. É um termo jurídico mesmo. É aplicado, essa palavra é aplicada de um grego clássico que diz que a corte deu a condenação. Versículo 19, sabendo que tudo que a lei diz para aqueles que estão debaixo dela. Para quê? Para que toda boca se cale, todo mundo esteja sob o juízo de Deus. O Paulo fala, para que toda boca se cale, ele está dizendo, camaradas, quando chegar o momento, você não vai poder falar nada, nadinha.
Tem nem como querer se desculpar aqui. Mais ou menos isso, senhor. Mas então, por que que esta pronuncia a lei uma sentença de condenação a todos, inclusive aos judeus? Eu falo a todos nós porque a lei aqui, agora eu estou vendo a lei como algo geral, tanto a lei que foi dada ao judeu, que afeta o nosso modo de viver gentil, porque é uma lei que Deus deu ao nosso. Já que ninguém será justificado diante de Deus por causa das obras da lei, então por que que tem tanto valor assim? Qual é a razão de que pela lei veio pleno conhecimento desse pecado? Por quê? Olha só o versículo, mas eu vou ler de novo. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência da lei. Tudo bem, então, se eu obedecer a lei, se eu fizer tudo certinho, será que é possível, né? Fizer tudo certinho, eu vou ser declarado justo diante de Deus? Pelo que nós estamos percebendo aqui, pessoal, primeiro, ninguém consegue viver a lei. Segundo, a lei não tem o papel de justificar. Às vezes as pessoas se confundem. O papel da lei não é justificar. O próprio texto diz qual é o papel da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei que Deus colocou, a lei que Deus deixou, é para abrir os nossos olhos quanto ao pecado, não é para nos justificar. Salmo 143, verso 2, diz que não há um justo vivente. Ah, mas eu vou viver a lei. A lei não vai te justificar, porque não existe ninguém vivente que seja justo. Se houvesse justificação pelas obras da lei, olha, eu creio que muita gente poderia estar se gabando agora e falando: eu alcancei a minha salvação porque eu fiz uma série de coisas boas. Eu segui a lei, ou seja, a salvação por obras. E a Bíblia fala que a salvação não é por obras. Ao contrário, a lei ela vai anunciar uma sentença de forma clara e objetiva. A lei coloca todos nós na mesma condição de réus diante de Deus. E a lei expõe o nosso pecado. Aí talvez você pergunte, mas por que você está falando todos nós? A lei não é para o judeu, como o texto mesmo diz? Sim. Se eu falar da lei que foi dada, a lei mosaica, tal, etc., eu posso falar sim para o judeu. Mas existem princípios na lei que estão declarados que devem ser seguidos por nós, porque eles estão sendo ensinados também no Novo Testamento. E, aliás, diga-se de passagem, o Novo Testamento não é novo, simplesmente é a aplicação daquilo que Deus já revelou no Antigo. Paulo mesmo está citando várias passagens do Antigo Testamento aqui por causa disso. No Novo Testamento, Deus ele pega tudo aquilo que ele veio ensinando no Antigo Testamento e fala assim: olha pessoal, vocês vão viver dessa forma aqui. E aplica tudo aquilo lá para o povo dele. E o povo dele aqui é um povo universal aqui. Todo aquele que crê, eu estou dizendo, aplica aqueles ensinamentos, todo aquele que. Pastor, nós não temos os 10 mandamentos no Novo Testamento. Não, Jesus disse, quando foi indagado sobre os 10 mandamentos. Quais são os mandamentos? Para Deus todas as coisas, e ao teu próximo, a ti mesmo. Resumir aqui, né? Jesus ele ensinou que se você viver esses 2 mandamentos, você vive os 10 mandamentos, que na verdade é o que ele diz. Jesus fez resumo dos 10 mandamentos. Primeiros 5 está relacionado a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, você vive os primeiros 5. Para o próximo, como a ti mesmo, você vive os outros 5. Nós sabemos a lei de Deus hoje? Sim. Ela foi dada a nós? Foi. Está expressa, está gravada, está registrado, está escrito, nós temos na mão e no celular. Então todos estão debaixo da mesma condição de réus de justiça. No caso dos que imaginam que podem salvar-se por sua obra, desesperador para essas pessoas. A mesma lei declara que são culpáveis. São
A razão é que a lei só pode mostrar o pecado e não pode. A lei não pode. A lei que temos impressa justificação não é a lei que nos... Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pelas escrituras vem o pleno conhecimento de quem nós somos. E o que nós somos. Como nós somos. Então a lei não nos leva a uma absolvição. A lei aqui ela é como se fosse um espelho. Quando nós olhamos, nós simplesmente vemos aquilo que realmente somos. Então, o apóstolo Paulo ele conclui a primeira sessão da epístola desta forma, deixando o homem perante um espelho, olhando para esse espelho e mostrando que ele está sozinho perante um tribunal de Deus. Quem pode salvá-lo? Ele está nu por causa do seu está distante, morto de todo mundo está dessa forma. Quem pode resolver aquilo que o espelho ou a lei só não resolve? Quem pode trazer uma solução então para nós? Agora, nós vamos começar a falar, que é a próxima parte do livro, sobre como o homem pode se livrar deste problema. Paulo agora, depois que ele colocou todo mundo no mesmo balaio e sacudiu, falando, tá vendo, ó, judeu e gentil, todos vocês aqui são iguais perante Deus e todos estão perdidos. Todos são... Qual é a solução para isso? Já que todos nós estamos quebrados, distantes diante de Deus. Nós somos pecadores, então qual é a solução? Então Paulo começa no capítulo 3, versículo assinalar como ele vai trabalhar com isso. Olha só, capítulo. Mas agora, olha só, mas agora é que ele vai começar uma nova sessão aqui. Então, mas agora, uma justiça, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Já que ninguém é justo diante de Deus, que ninguém pode fazer nada, que ninguém tem poder para fazer nada diante de Deus. Mas aí ele vai dar uma solução. Agora se manifesta uma justiça. Independente da lei. Veja. Independente da lei. Da lei que testemunharam a lei e os profetas. Aqui, quando ele fala testemunharam a lei e os profetas, ele está falando do Antigo Testamento. Está fazendo referência ao Antigo Testamento. Ok? Que eram as escrituras oficiais. Então ele vai começar a falar qual é o método que ele chama de justificação pela fé. Ele vai começar a falar que existe uma solução e essa solução é através da justificação pela fé. E a justificação aqui é a absolvição completa de Deus em sua graça que ele dá ao pecador. Quando o pecador põe a sua confiança em Jesus Cristo, volta a ter um relacionamento novamente com Deus. E este assunto, então, que eu acabei de falar de forma bem resumida, e Paulo ele explica, ele detalha como ele fez na primeira sessão, ele colocou lá no capítulo 8 o problema, e aí ele explanou o problema, e aqui ele está colocando a solução, ele fala ali no versículo 22 a solução, e aí versículo 21 do capítulo até o capítulo 4, versículo 25, ele explica a solução. Quando chega no capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 39, ele trata da vida de alguém que passou pela solução. Então ele vai começar a falar como é a vida de alguém que passou por essa solução. São aqui. Jesus Cristo. Ou seja, a justificação pela fé. Então ele começa a tratar como é a vida em novo estado, numa nova condição. Quais são as implicações disso ao pecado?
Então eu falei aqui para vocês, vamos lidar agora daqui para começar agora então a falar sobre a justificação. Muito bem, o versículo 21, como eu disse, apresenta a tese. Mas agora se manifestou a justiça que dependente da lei, da qual testemunham os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os. Então, aqui nós temos a tese desse trecho de si. Mas a pergunta é: o que é Deus? A justiça de Deus, nós já falamos sobre ela, já disse ela lá nas aulas anteriores. A justiça de Deus, ela é intrínseca ao atributo de Deus. Faz parte de E Deus, ele sempre age de acordo com as suas próprias normas morais estabelecidas por ele mesmo, fundamentado em sua santidade. Nele não existem imperfeições. Ele é o autor e a fonte da santidade, porque Deus é santo, como vimos também. Ele é totalmente moral e bom. Agora, a justiça de Deus não é um atributo, ou podemos dizer assim, não é um atributo abstrato de Deus. Está ali na sua perfeição divina e ela não vai ser vista ou vivida. A justiça de Deus é um atributo que age, terá ação e tem ação, assim como a sua graça, assim como a sua misericórdia, assim como o seu amor, são atributos que estão em constante movimento e interação com a sua criação. A justiça de Deus, ela será manifestada e ela está sendo manifestada na vida humana. Ela também é um ato misericordioso de Deus. Ao declarar alguém justificado de seus pecados, fazem no isto, de acordo com as normas que ele mesmo já estabeleceu, ele está usando a sua justiça. Ou seja, a justiça de Deus é uma ação de um juiz divino de absolver ou condenar alguém. De declarar alguém culpado ou absolvido de algo. É a justiça de Deus. Nós podemos dizer que a justiça de Deus, Paulo ele escreve aqui, nos dando três dimensões dessa justiça. Primeiro, que essa justiça se manifesta agora, no presente. Ele, numa segunda dimensão aqui, diz que esta justiça ela é aplicada sem a lei, precisa da lei para que Deus aplique a sua justiça. O terceiro tem sido que é testemunhada pela lei e os profetas. Ou seja, essa justiça de Deus, ela é evidenciada agora, ela não está ligada à lei, ela não depende da lei. Se manifeste. E também essa justiça, ela está escrita pelos profetas, pela lei que está. Os judeus, eles criam em uma justificatura. Quer dizer que eles sustentavam que o juízo vai chegar no final dos tempos e quando o Messias se apresentar ali para salvar, para restaurar, inaugurar uma nova era no século de ouro, tudo ia se dar completo. O Novo Testamento, desde lá, sustenta esta verdade mesmo. Mas não ensina que, embora o juízo futuro exista, que já tem pessoas são justificadas pelo fato de serem Deus ou não. Aliás, o juízo vindouro existe, Deus fala sobre, mas também as escrituras mostram que Deus já tem pronunciado
dado o veredito de absolvição sobre todos aqueles que são. Nós podemos encontrar nas escrituras aqui. Quer dizer, a absolvição divina ou a justificação não é somente algo que vai acontecer no futuro. Peraí, então, o que eu estou dizendo é que a justificação, a absolvição de Deus, ela não vai acontecer somente lá diante do tribunal. Não, o que eu estou dizendo para você é que esta absolvição ela pode acontecer. Não é algo futuro. É presente. Um assunto de experiência atual. Depois você pergunta como isso é possível. Então esse juiz ele pode me declarar. A justificação é uma espécie de anistia ou induto que alguém dá a alguém. A justificação é isso. E Deus, ele deu esta anistia. Deus deu este indulto para todo aquele que crê em a justificação. É uma realidade histórica realizada no passado. Deu na cruz de Cristo. Foi um fato consumado. Cristo foi crucificado por nossos pecados. É algo que começou no passado e acabou no passado. Deu na cruz e ressuscitou ao terceiro. Sem isso não haveria justificação. Capítulo 4, versículo. Parece que Paulo querendo trazer luz a isso. Capítulo 4, versículo. Posso interromper? Pode. Eu fiquei com a dúvida. Você falou, na hora que você começou a explanar, que a justiça de Deus ela está em constante movimento. E aí eu fiquei confusa agora, porque se a justiça ela foi consagrada, não sei nem se essa é a palavra, nesse ato, na cruz do Calvário, que foi um ato único, que ela foi ali foi consumado, como que justifica esse movimento? Porque daí eu fiquei com a impressão de que ela vai mudando com essa movimentação constante. Mas se aquele ato lá atrás foi consumado e resolvido, aí eu fiquei confusa. Perfeito. Esse ato que foi consumado da justiça de Deus é o ato da cruz do Calvário. Okay? Jesus morreu e ressuscitou. Ele não está morrendo e ressuscitando todos os dias. Então, foi algo que ficou no passado, ficou no passado. Mas é necessário que essa anistia que a cruz pode nos conceder seja aceita. É necessário que a gente deponha, coloque as nossas armas no chão. É necessário que nós, durante a fé, recebamos essa anistia. Ou seja, é necessário que a gente reconheça o ato que foi feito na cruz. E esse aspecto da justificação que Paulo coloca ênfase, da importância do reconhecimento daquele ato que aconteceu no passado na cruz do Calvário, é um aspecto presente. Este é um aspecto presente. É o que acontece agora. Ou seja, o apóstolo Paulo ele inclui estes dois aspectos, passado e presente, na mesma palavra traduzida no texto que você leu aí, que algumas traduções colocam se manifestou. Olha aqui, ó, mas agora se manifestou. Está vendo essa palavra que se manifestou? Uma justiça que provém de Deus. Essa palavra se manifestou. É uma manifestação que aconteceu no passado e acontece hoje no presente. No passado, com o ato de Cristo. No presente, com a aceitação da anistia. A aceitação. Ou seja, a justiça de Deus se manifesta a mim, ela é revelada a mim, posso dizer, me justificando, logicamente, me justificando no momento em que eu aceito o ato que aconteceu. Ou seja, é a justiça atuando agora. Deus atuando agora em você. Pode falar. Seria que a justiça de Deus se manifestou e continua se manifestando a cada momento que um pecador se reconhece que é pecador
e aceita esse sacrifício de Jesus. Então, ela é atemporal porque ela fica se manifestando a cada momento que algum ser humano em qualquer época do nosso tempo, não no Kairos de Deus, mas no nosso tempo, cada pessoa vai crescendo. Exato. Então, a justificação, vamos dizer assim, ela é contínua. Não é que ela esteja evoluindo, mas ela é contínua porque ela se deu no passado, lá no tempo passado para nós, e ela é contínua a cada vez até o final dos tempos, quando o Senhor Jesus retornar. E enquanto pessoas reconhecerem, ela vai estar se manifestando essa justiça. Eu gosto de falar essa graça. Olha só, a palavra se manifestou, é isso mesmo, porque a palavra se manifestou está no verbo, o verbo está em um tempo perfeito, lá no grego, né? E isso indica que a ação começou no passado, levou a cabo no passado, mas os resultados continuam de forma indefinida. Olha como esse verbo do se manifestou aqui é interessante, pelo fato dele ser um verbo perfeito, lá no grego koiné, né? Qual foi escrito. É um verbo que indica isso, é uma ação que começou no passado, deu cabo no passado, mas tem efeitos constantes. Mas eu falei que a justiça de Deus se manifestou no passado, tem efeitos constantes, está presente no agora, mas também a justiça de Deus estará presente no futuro, que é mediante a justiça de Deus que ele vai julgar no futuro. Percebeu que a justiça de Deus está em todos os aspectos? Presente com a relação com o absolver do pecador que aceita o ato de anistia que o Senhor Jesus colocou na cruz do Calvário, morrendo. E no futuro, quando ele irá julgar com Deus abençoe vocês.